Quarta Frequência, a fusão entre arte e educação. Educação para crianças, formação para adultos e arte para todos. Às quartas-feiras, das 10 às 11 da manhã, com Flávia Medeiros. Ora, muito bem-vindos! Bom dia, boa quarta-feira, neste especial Quarta Frequência. E porquê? Quarta Frequência, dia 23 de dezembro, véspera de Natal. E eu estou muito bem acompanhada com 3 diáconos. Nós temos religião de mãos dadas com a época natalícia. E então, aqui no estúdio da Rádio Voz dos Açores, tenho comigo António Manuel Machado Santos, de 23 anos, natural das Furnas. João Miguel Medeiros Silva, 25 anos, natural dos Mosteiros. E temos Jorge Gabriel Pinheiro Sousa, 37 anos, natural de Ponta Garça. Ora, nós somos os 4 de São Miguel. E para começar aqui com um pequeno quebra-gelo, eu vou começar por me dirigir aqui ao colega João Miguel. João Miguel. Muito bom dia. Bom dia. Diga-me lá, quanto mede de altura? O cartão de cidadão diz que eu meço 1,99 m, mas eu tenho a sensação que já chego aos 2 metros. Já chega? Será que ainda está em fase de crescimento? Não, penso que não. Oxalá que não, porque 1,99 m já é muito tamanho, não é? Já é muito. Isso parece-me um presságio que vai nascer um grande padre. Oxalá que sim. Literalmente. Oxalá que sim. E agora falando um bocadinho também com o Jorge, e também em título em forma de quebra-gelo, o Jorge é aquele que eu melhor conheço. Ora, viva Jorge, olá, tudo Flávia, bem? tudo bem? O Jorge é nem mais nem menos um amigo de infância, somos quase vizinhos de rua, também sou natural da freguesia de Ponta Garça, e posso dizer de uma maneira muito sucinta que tanto eu como o Jorge sempre fomos pessoas altamente ativas na nossa comunidade. É verdade, é verdade. Passamos desde, vamos ver se não me esqueço de nada. Então, estivemos em grupo de jovens, fomos catequistas, estivemos também nos coros, eram 3. Exato. Eu passei pelos 3, e tu? E também? Também. Não, o infantil não passei. Passou o juvenil e o sénior. Nunca foste dar apoio aos infantis? Não, nunca fui. Ok, nós estivemos nos séniores e no grupo no coro dos jovens também. Mas estás a esquecer uma coisa, Flávia, porque a primeira vez que eu te vi foi para aí em 88, onde fomos lá aos Anéis. Quais Anéis? O do meu padrinho? Não, da tua madrinha, acho eu. A mãe da minha Cátia, madrinha Leonor. Lúcia, mãe da Cátia e da Cláudia. A Leonor é a minha madrinha. E a na Lúcia altura, é a minha prima. E na altura já eras uma reguila, porque pulaste. É que andavas atrás de mim, querias-me dar beijos na cara e eu fugia de ti. E pelos vistos continuamos hoje sem poder dar beijinhos. É verdade, é verdade. Vê lá, agora tem que ser mesmo. E também fizemos uma carreira ao sol, salve seja, cantamos os dois, um por conto Pascal uma vez. Ai, Jesus! É verdade, há muitos anos, com o padre José Gorgório ensaiou-nos, mas as irmãs religiosas, fomos lá cantar os dois, o por conto Pascal. E tu só dizias, isso nunca mais acaba. Está calada, está calada. Foi daquelas experiências que realmente em tom monocórdico, e foi o mais difícil de aprender. E cantando ao teu lado, bem, nunca me esqueço da situação de tu dizeres: chega-te para o microfone que eu vou-me afastar, que é para nos ouvirmos os dois. É verdade, é verdade. Também passamos por... mas tivemos muito mais. Sim. Passamos também por outros eventos que eram relacionados com a igreja, e também nas marchas de São João, da Vila. São João, é verdade. Nós fomos par durante 3 anos consecutivos, salvo erro. É verdade. É verdade. E Jorge, em especial para ti, eu tenho um pequeno desafio. Eu tenho aqui a nossa
uma composição da responsabilidade do Nuno Ventura, é verdade. Que é uma música que foi feita para participar no Festival de Grupos de Jovens. Festival da Canção Católica, exato, de São Miguel. 2006, se não estou enganado. Então é recente. Sim. Acho que foi em 2005 ou 2006 onde participámos. O Dia Mundial da Juventude neste ano foi na Vedoria, aliás foi na paróquia da Maia, foi na Escola da Maia, sim. Onde era eu, tu, o João António e a Lucília. E estamos a falar de outros dois elementos que também sim. super ativos. Exato. Já para não falar do João Rego, que atualmente também desempenha um bom papel lá na freguesia. É verdade. Vamos cá ver então se ainda te lembras da letra desta música. E eu desafio-te aqui em direto cantares para os nossos ouvintes, tu que tens uma voz espetacular. Não é bem isso aí, já não me recordo bem da letra. Vamos ver como é que corre. Esta gravação foi feita amador. Sim. A letra é minha e a música é do Nuno Ventura. Depois o Nuno adaptou partes da letra para encaixar na música. Mas acho que eu já não me recordo. Vamos ver. Foi por Deus que fomos tatuados e pelo perdão iluminados, levando a sua palavra à eternidade. E marcados somos por um dia, juntos no louvor e na alegria, comungando os dons da vida e da verdade. No sol do amanhecer, uma luz a todos nos convida a acordar. Seguir os passos do Filho Jesus. É por Cristo que eu estou aqui. É com Cristo que chamo por ti. De mãos dadas amando, felizes cantando ao Senhor. Uma flor, uma esperança nascer, no altar o sabor de viver, por um dia marcados, por Deus tatuados na fé e no amor. Mulher, já não me lembro. E agora vem o rap. Era a seguir. E depois era a repetição. Foi muito engraçado. É pena que a juventude hoje em dia já não abraça as iniciativas, porque de facto o Dia Mundial da Juventude, nós na altura não tínhamos carro, não é? Era sempre uma oportunidade de nós sairmos da paróquia e até o Dia Mundial da Juventude os ensaios que havia, os encontros, era sempre aquela oportunidade de sairmos de casa, e o convívio que nós que nós criávamos com os outros grupos de jovens. Havia pessoal que nós só víamos de uma vez por ano, de ano a ano. Era muito engraçado. É pena, pronto, agora está noutros... continua-se a fazer, mas pronto, já noutro registro, já não tão... primeiro já pouco participativo, é verdade. Mas o Dia Mundial da Juventude era sempre uma época muito esperada. Sim, sem dúvida. Porque havia uma interação enorme. E é assim, eu não sei os dias de hoje como é que é, mas lembro-me perfeitamente que era uma época esperada e vivíamos intensamente os dias todos, já para não falar da questão da própria vivência saudável. Sim. Vamos ouvir aqui um bocadinho do João António. A todos nos convida a acordar. É com muita nostalgia, pá. Já não ouço isso já há muitos anos. É por Cristo que eu estou aqui.
Cristo que chamou por ti, de mãos dadas amando, felizes cantando ao Senhor. Uma flor, uma esperança. Essa parte repetia, é verdade, essa parte Pois repetia. é. Porque depois fazíamos uma parte, subíamos de tom, que era agora a seguir. Era uma das dinâmicas da música. Tu sabes que eu não consigo ouvir essa música sem chegar até ao fim. Eu adoro essa música. Mesmo, linda, linda, linda. Pronto, isso agora é uma versão muito madura, mas isso na altura, quando os jovens... Quando havia o Dia Mundial da Juventude e os outros grupos de jovens que participavam levavam um violão, levavam sim. era um dos poucos instrumentos. Nós já estávamos muito à frente na época, porque já levávamos as baterias, já levávamos os baixos, já levávamos aquelas coisas todas. E pronto, verdade seja dita, o nosso grupo de jovens Sementes da Alegria de Ponta Garça, na época... Nós ganhámos esse festival. E vários. Sim, não só isto. Eu lembro perfeitamente na altura, até quando falei com o Nuno, eu disse, olha Nuno, gostava muito que participasses na composição da música, mas nós nunca perdemos um festival. E ele, olha... Sim. Um abraço para o Nuno, um abraço para o Nuno Ventura. Espero que esteja tudo bem com ele, que nos está a ouvir ou que nos vai ouvir. Vamos fazer por ele nos ouvir nos Estados Unidos, não é? Eu já não sei. Esta rádio ouve-se pelo mundo todo e certamente que lá também. Vive dando as boas-vindas ao mundo. Não vivas cada dia como se fosse o último, mas vive sim cada dia como se fosse o primeiro, como se estivesses a dar as boas-vindas a tudo o que te rodeia. Desfruta de cada momento, desfruta do ar, do aroma da natureza, da brisa da manhã, do nascer e pôr do sol, do acariciar da chuva, do embalar do vento em noites de inverno. Corre, salta, grita, ri e chora como se amanhã fosses conhecer novamente cada partícula da molécula vida, como se amanhã o mundo fosse diferente. Porque o será, porque em cada segundo tudo muda, porque o mundo vibra, porque cada sensação, cada sentimento que possuis, cada emoção vivida fica registada na tua alma, no teu ser e transforma um pouco de ti. Porque a pouco e pouco tudo se transforma, porque o teu eu amanhã é diferente e só a ti cabe determinar se será um eu mais completo, um eu mais sereno, um eu repleto de uma sabedoria diferente da do dia anterior. Se te sentes perdido, somente partirá de dentro de ti a vontade de te encontrares. Todos somos diferentes, com perspectivas diferentes perante a mesma realidade. O mesmo acontecimento terá uma leitura diferente para cada ser, porque em cada ação há muitas lições e cada um capta aquela que é o reflexo da sua necessidade, da sua experiência de vida passada ou presente, porque cada ser é muito mais do que um simples registro de ADN. Porque somos alma, porque somos energia, porque somos uma vida muito mais complexa do que um simples caminhar reto em direção ao destino. Porque o tempo é relativo e cada dia terá a dimensão que a nossa capacidade permitir. A primeira coisa a interiorizar é decididamente a consciência. Na tua consciência está o centro da mudança e é por aí que deves começar. Teraut Rente é filiada na empresa Teraut. Empresa esta que comercializa, repara, vende e revende automóveis. Tem como base principal a Rentacar, o aluguer de viaturas para tratamentos internos, nomeadamente a clientes de oficina, tanto de mecânica como de chapa e ou pintura. Está ao dispor de todos os clientes o aluguer de aproximadamente 25 viaturas. Teraut Rente prima pelo bem-estar de todos os seus clientes. Visite teraut.pt ou Teraut Rente para mais informações.
Olha, Jorge, é assim, não te vou pedir para cantarmos o precónio, porque senão não sairíamos daqui, é verdade. Bem, António, o que é que tu achas disto que acabaste de ver aqui? Sei. Tu que te conheces, de todos, penso que é o que te conheço menos. Sei que és natural de São Miguel também, que estás cá a fazer o teu percurso. Participaste em algum grupo de jovens? Tens alguma experiência destas da tua adolescência ou infância ou juventude? Eu sempre estive metido na igreja, desde que tenho memória de mim, sempre estive junto dos coros, sobretudo. Na minha adolescência dediquei-me tanto aos acólitos, mas sobretudo com o grupo coral da minha paróquia. E quando eu vim para o seminário meteu-me também com coros, com fartura, então música sempre tive. Então, todos aqui fomos muito ativos. João, eu ouço a designação. Os seminaristas são jovens vocacionados. O que é isso, afinal, de vocação? A vocação é um chamamento, neste caso, que Deus nos faz. E nós temos que responder, portanto, é um chamamento que implica uma resposta. E no nosso caso nós dissemos que sim a este chamamento, tal como Maria fez, né? Como sabemos, nós dissemos que sim porque sabemos que Ele precisa de nós neste tempo e neste mundo e temos que marcar a diferença. Portanto, é isso. Diz-me, e como é que nasceu a tua vocação? Consegues precisar em algum momento da tua vida a origem desse chamamento? A vocação não é algo que se explique por palavras ou por conceitos. Eu acho que a vocação é mais uma vivência. E eu lembro-me que desde criança que sempre tive uma educação cristã junto dos meus avós e dos meus pais. Frequentava a catequese e a missa. Mas há uma altura da minha vida que eu tenho que decidir para onde é que eu tenho que ir, tomar um rumo de vida. E eu sinto, porque depois entrei para os acólitos e aproximei muito da minha comunidade paroquial. Nesta altura era as Feteiras, porque eu sou natural das Feteiras. E senti-me muito mais envolvido nas coisas de Deus e nas coisas da Igreja. E ponderei, por que não, entrar nesta aventura que Cristo me está a pedir. Lá está esta vocação, que é um chamamento, e eu disse que sim, entrei nessa aventura e aqui estou, não é? Aqui estás tu. Muito bem. António, vocês já estão no 6º ano, ou seja, desde o ano propedêutico, é assim que se diz, não é? Sim. O ano introdutório até hoje. Estão já quase 7 anos de seminário episcopal de Angra. Em traços gerais, consegues-nos descrever o teu percurso académico no seminário? Interessante e, ao mesmo tempo, revolto. Interessante porque a cada ano nós vamos percebendo muita coisa, vamos aprendendo muita coisa e estamos em vários campos que nós, se calhar, como meros leigos, fora de tantos âmbitos, nós não temos conta. Por exemplo, só aquela mudança de ilha, vir São Miguel e integrar a sociedade terceirense, é uma grande riqueza. E depois também digo que é revolto, porque nós também vamos começando a perceber certos traços da nossa personalidade, certas coisas que nós temos e que nós não sabíamos, e também temos que aprender a lidar com aquilo que nós somos. E é um revolto, mas não um revolto trágico, é mais um revolto alegre, de evolução, porque também é a construção da própria personalidade como pessoa. É verdade que nós temos o fim de atingir realmente o ser padre, o ser pastor, mas antes disto é formarmos-nos como homens, como pessoas. Claro. E também nesses vossos últimos anos, António, há três diferentes etapas, e nós estamos a falar da instituição de leitores, a instituição de acólitos e depois, posteriormente, a ordenação de diáconos. Podes descrever o que são essas 3 etapas?
A instituição de leitores e de acólitos, na verdade, são dois momentos que são só, porque ali o importante é nós dizermos que o leigo, aquele que é batizado, tem um forte papel na igreja, e como tem um forte papel na igreja, tem a responsabilidade de servir a sua comunidade. Não está ali com títulos, não é um leigo instituído, não é um título, mas um serviço muito mais sério e muito mais responsabilizado para servir a comunidade a que está inserido. Isto quanto às instituições de leitor e de acólito, ou seja, são eles os primeiros responsáveis na comunidade a servir. Depois nós temos a ordenação diaconal. A ordenação diaconal por si mesma já é sacramento. É o sexto sacramento, que a gente até diz pela ordem. Tem ordem e tem um matrimónio. E na ordem, o primeiro grau é a ordem do diaconato. Ora, este grau inspira-se no próprio Cristo, que é servo, que é Senhor para servir, é aquele que lava os pés à comunidade, e aparece sobretudo nas circunstâncias de servir bem a comunidade, porque é verdade, os leigos podem servir a comunidade, mas aqui nestes casos os clérigos têm uma responsabilidade muito maior, porque enquanto os leigos estão no mundo para testemunhar Cristo, os clérigos existem, os clérigos vivem para ajudar os leigos a servir o mundo, para aproximarem muito mais os homens do próprio Deus. São autênticas pontes. Tal como tu referiste, e agora falando da música, tanto como ponte, digo eu, e além de ela ser uma forma de arte privilegiada, tu que cantaste em várias situações relacionadas com a igreja, achas que o título de música pode ser a ponte de ligação mais fácil a Deus? Deus, pela própria filosofia, é classificado como o sumo belo e o sumo bom. E a música é realmente uma grande ponte para Deus. Eu recordo-me, ao longo da minha caminhada vocacional, a música deve sempre presente, não só como aquela que me enchia os ouvidos, mas sobretudo aquela que me fazia rezar, porque os próprios textos sagrados, unidos à música litúrgica, àquela música bem feita e bem construída, ajudam-nos até a decorar as próprias passagens bíblicas e ajuda a interiorizar. E a música é realmente uma ponte para Deus, porque baseia-se no belo. O belo é a ponte, vá lá, mais bonita para o próprio Deus. Tu tocaste em dois pontos que realmente nós falamos muito em educação pela arte, que é a música como forma de memorização e de atenção. É realmente de tal maneira envolvente a nível dos vários sentidos que se torna um caminho privilegiado para se chegar onde se quer, não é isso? Sim. Bem, Jorge, voltando agora a ti numa conversação mais direcionada também para a tua escolha, para o teu caminho. Tu és o mais velho dos que aqui estão. E diz-me uma coisa, o que é que te fez ir para ao seminário com 31 anos? Fez-me ir para o seminário aos 31 anos porque foi o ano que eu decidi entrar para o seminário. O que é que te fez levar a esta idade? Tu conheces-me muito bem, pronto, eu sempre fui muito ligado à igreja e o sonho de ser padre é desde criança. No entanto, e muitas vezes, e tivemos um grande amigo em comum que foi o padre José Gregório Soares do Amaral. Sim, que Deus o tenha. Que Deus o tenha, que foi um grande homem. E lhe dizia muitas vezes ao Jorge, reza, Senhor, que queres de mim, Senhor, que queres que eu faça? E efetivamente muitas vezes ao longo da minha vida eu fiz esta pergunta. No entanto, de que nos vale fazer perguntas se nós tapamos os ouvidos? Como se diz na nossa terra, já te faz ouvidos de mercador. Exato. à voz de Deus. No entanto, foi a partir de um caminho de discernimento e de várias etapas da minha vida que, pronto, aos 31 anos de idade eu decidi não adiar mais esta resposta, porque também quando a gente não responde, a gente sofre, porque quase que sobrevivemos. É quase como se... Aliás, é assim, nós nascemos por uma coisa, nascemos para que a nossa vida tenha sentido e para que a nossa vida seja feliz, para que sejamos felizes. E quando não respondes à tua vontade
E quando não respondes para aquilo que tu achas que estás a ser, que és feito, não é? Tu sofres. Claro. E até um ponto que eu decidi vir para o seminário fazer esse caminho de discernimento vocacional. Eu costumo dizer que o seminário não é uma fábrica de conserva onde obrigatoriamente entra o atum e sai as latas para fora. É uma boa analogia. Ou seja, nós vamos para o seminário, é uma descoberta pessoal que a gente faz, espiritual, é um caminho onde somos acompanhados pela equipa formadora, por vários padres, temos uma psicóloga e por nosso diretor espiritual, e que vai nos ajudando a caminhar. Claro que vai para o seminário e não obrigatoriamente não sai padre. É um caminho de discernimento vocacional. Em qualquer momento pode dizer que sim, pode para dar continuidade, e como pode dizer que não, porque realmente a felicidade da pessoa não passa por aí. Sinceramente, nós nascemos para sermos felizes, e é isso que Deus quer de nós, que sejamos felizes. Em ti nota-se em particular esta questão do seres feliz, porque tens muito sentido de humor e ele, pelos vistos, está presente em qualquer altura do teu percurso, não é isto? Jorge, há idade para se entrar no seminário? Não. Há pessoas que costumam dizer, e eu detesto, quando dizem, a tua vocação tardia, uma vocação tardia. A vocação não é iogurte, não perde validade, estás a perceber? E eu não gosto desse sentido. Para Deus não há tempo, para Deus há uma entrega. E isso faz-se aos 14 anos, faz-se aos 20, faz-se aos 25, faz-se aos 30, faz-se aos 70. Porque a resposta a Deus é uma busca para a felicidade. A resposta a Deus é a nossa felicidade. E Ele que nos acompanha e está sempre presente na nossa vida, independentemente da faixa etária que nós estejamos. Claro. Tu falaste agora mesmo em relação ao Padre José Gregório, que te fazia a questão do ouve Deus ou sim, Senhor, ora. Que queres de mim, que queres que eu faça. Exato. Além do Padre José Gregório, houve mais alguém que fosse memorável neste teu percurso ou nesta tua opção de vida? Sim, indubitavelmente a minha avó materna, com quem vivi até aos 14 anos. Ela que me ensinou a rezar, que foi a minha grande catequista. Era ela que me levava à missa e que fazíamos a geografia da salvação, a descer e a subir os outeiros até à igreja. A minha família, os meus pais, sem dúvida também. Pessoas, essencialmente, a instituição em si, sem dúvida, as irmãs religiosas, servas de Nossa Senhora de Fátima. Também de Ponta Garça, também não é? de Ponta Garça, que estavam lá, que infelizmente já não estão. E também o Padre Jason, que a sua maneira de ser jovem, etc., também influenciou um bocadinho. O grupo de jovens Sementes da Alegria, também. E toda a comunidade em si. Nós nascemos numa... A fé nasce da comunidade, nasce da família. E é lá o nosso primeiro berço, é a comunidade a nossa primeira grande referência. Se Deus quiser, eu vou ser ordenado daqui a dias, eu vou ser colocado numa paróquia. Eu não vou para uma paróquia com os olhos fechados. Eu tenho vivência de uma paróquia, de uma comunidade, de pessoas que me apoiaram, de catequistas, da minha família. Ou seja, nós somos sempre o resultado daqueles que nos amaram, daqueles que nos ajudaram. De tudo o que nos rodeia, não é? Exato. Tu quando me dizes eu venho da pastoral, isto é o que em concreto? Estás-te a referir às nossas conversas? Às vezes eu via-te no caminho. Sim, às vezes no caminho ou a pastoral, e eu bem, eu não sei o que é, mas deve fazer parte lá da rotina deles. Sim. Quando eu digo vem da pastoral, nós no seminário, pronto, temos o caminho, a fase académica, mas também nós estamos longe da nossa casa, da nossa família, da nossa comunidade, e ao fim de semana nós somos inseridos em grupos, em paróquias, onde nós vamos desenvolver pastoral, vamos fazer pastoral. Inicialmente a pastoral, o António, por exemplo, esteve sempre muito ligado aos grupos corais, à música, porque tem este dom. O João também esteve envolvido em alguns grupos de jovens, ainda está. A minha primeira pastoral foi essencialmente a cadeia. Estive na cadeia, a fazer voluntariado na cadeia. Eu depois estive na pastoral juvenil, estive na pastoral vocacional, estive na pastoral catequética. Atualmente, pronto, estou a fazer catequese, faço pastoral nas paróquias Porto Martins e Funto do Bastardo, onde colaboro na catequese da Funto do Bastardo. Mas essencialmente os últimos anos de pastoral não é tanto para fazeres alguma coisa, é para estares com o padre.
Eu estou com o padre José Gil Rocha, que é um padre, costuma dizer, é um pai que é padre, que é um homem que ensina muito pela maneira de falar, pela maneira de ser, pela maneira de acolher, por abraço que dá, até mesmo em tempo de pandemia. Desculpa, padre Júlio, mas tive que dizer isso. Mas a gente vive na mesma casa e é um homem que abraça. Sim, é um homem que abraça. A pastoral, pronto, do modo geral, é um sítio onde nós estamos ao fim de semana, essencialmente a aprender como se faz, para depois fazermos. Muito bem. João, para além da formação académica, o seminário também vos prepara a nível do crescimento pessoal. Como é que se processa esta preparação? Toda a caminhada do seminário é um percurso pessoal que nós vamos fazendo em comunidade, mas acima de tudo individualmente. Considero que o João que eu era há 7 anos atrás não é o mesmo que é agora, porque o seminário coloca-nos desafios que nós temos que saber crescer com eles, não é? A autodeterminação, o saber estar só, no bom sentido, de viver sozinho, ao mesmo tempo em comunidade. Portanto, são um conjunto de experiências que nos fazem crescer e amadurecer não só a nossa fé, mas também a nível humano. No relacionamento também nós temos com os outros, com os nossos colegas, nós vamos aprendendo com eles também e com as pessoas que nós convivemos, não só nas paróquias onde nós somos colocados, como o Jorge falou agora, mas também neste clima de oração que nós vamos tendo com Deus. Muito bem. Diz-me também qual foi, uma vez que o Jorge já falou em pastoral e o que era, qual foi a pastoral onde estiveste que sentiste que te fez mais crescer? A pastoral. Oi. A pastoral, sem dúvida que foram estes os últimos 4 anos, onde tive a oportunidade de estar na Vila Nova e São Brás, no Concelho da Praia, em ouvidoria também da Praia da Vitória, onde estive a ser acompanhado, e ainda estou a ser acompanhado pelo Padre Emanuel, que é um grande pai, um pai espiritual, que nos ajuda também a crescermos de certa forma e a ultrapassarmos as nossas dificuldades. Durante os últimos anos estive inserido, como o Jorge também disse, em grupos de jovens, e senti-me muito feliz em estar com eles, estar junto deles, dar aquilo que eu sei e também de aprender com eles. E sem dúvida que a pastoral, como o Jorge também acabou de dizer, é para estarmos ali a ver o que é que vai ser o nosso futuro, quais são os desafios com que nós nos vamos deparar daqui a alguns meses. Podemos dizer de uma forma muito simples que é a componente prática da vossa teoria? Sim, podemos dizer que é a parte mais... estágio? Podemos dizer que é um estágio, sim, contacto próximo com as comunidades, com aquilo que é a realidade das paróquias, com aquilo que elas têm de bom, mas também com as dificuldades que elas também têm, não é? Mas neste contacto próximo sempre com as pessoas, isso é muito importante. E o Padre Emanuel fez-me ver que a presença é importante, a presença junto às outras pessoas, e que depois elas nos acarinham. E é engraçado que durante esses últimos anos eu fui-me apercebendo de quantas pessoas gostam de nós, rezam por nós e querem que nós fiquemos lá. E... isto é muito importante. E motivador. Não é verdade? Sem dúvida. Exato. António, embora eu tenha feito parte direta da vida religiosa, digo vida religiosa porque, como referi no início, estive sempre presente em vários movimentos da Igreja, eu gostava que me dissesses de uma maneira simples o que é realmente o celibato. Muita gente vê o celibato como um não. Eu digo não às mulheres, não a filhos, não a casa, e realmente tem essa componente. Mas o celibato também é sobretudo um sim. Um sim que eu digo é uma entrega a uma realidade muito mais serviçal do que muitos pensam. Muitos dizem, não te casaste, os padres deviam casar, os padres...
E às vezes eu pergunto, mas já viste algum padre a dizer que quer casar? Sim. Mas a gente não pode ser negativistas nessa questão. O celibato é verdade que tem as suas dificuldades, a gente tem que ter os pés bem assentos na terra, o celibato tem as suas dificuldades, tem muito aquela questão da solidão, às vezes atormentar os momentos mais negros da vida sacerdotal, mas o celibato também pode-me ajudar a servir a comunidade, porque estou completamente disponível para isso. E sobretudo, o celibato é um testemunho de vida. É um testemunho de vida que não está somente anexo à vida sacerdotal. O celibato, até eu defendo, que deve ser revalorizado na Igreja. Não anexo aos padres, mas à própria vida da Igreja. Porque o próprio Cristo fez-se celibatário. Uhum. E já que tu estás a falar diretamente dentro da Igreja, cada vez menos vemos na Igreja menos vocações sacerdotais. Achas que se os padres pudessem realmente casar, embora tu tenhas feito aquela brincadeira do já viste algum padre querer se casar? Eu por acaso já. Mas achas que se realmente isto fosse liberado, será que haveriam mais padres do que aqueles que há hoje em dia? Eu acredito que se dessemos a opção, a gente de certeza que teria padres. E também era uma maneira de revalorizar o próprio celibato. Também era uma maneira de revalorizar o celibato. Mas também é aquela tal coisa, também para os homens que não são padres, eu não vejo muitos casamentos por aí. Aí está o cabo da questão. Uma crise geral. O matrimónio em si, o próprio sacramento, não é visto com bons olhos porque exige um compromisso muito grande. E por isso, vendo o sacerdócio com mais um compromisso do matrimónio, não são sei. responsabilidades acrescidas e quando não há foco, se calhar a vossa missão acaba por não ser em plenitude, não é assim? E se nós olharmos para as mulheres, António, achas que algum dia vai ser possível as vermos a desempenhar a mesma função que os homens? Isso, sinceramente, é uma pergunta um bocadinho difícil para mim. Polémica. Sim, são daquelas perguntas que vão constantemente. São transversais a estas conversas, porque é um debate que continua presente. Mas, na tua opinião, Na minha opinião, as mulheres são importantíssimas para a Igreja. A gente repara só para a palavra Igreja e a gente já nota logo uma coisa. A Igreja é feminina. A palavra Igreja é feminina. A Igreja. A Igreja e não o Igreja. Sim. É Cristo que desposa a Igreja. E a própria figura feminina na Igreja é importantíssima. São as mulheres que dão o rosto feminino terno que o próprio Deus tem. Há coisa de 50 anos atrás, o Papa João Paulo I, nos seus 33 dias, disse: Deus é mãe, Deus tem coração de mãe, e só isso revolucionou o mundo, porque não podemos esquecer as vicissitudes da história. Numa igreja e numa sociedade extremamente patriarcal, onde talvez a mulher não tinha assim tanta importância como o homem tem. E, graças a Deus, a gente está a evoluir para uma revalorização dos dois papéis. E as mulheres têm realmente esse papel importantíssimo. Mas a gente também tem que aprender a revalorizar o papel da mulher na igreja atual. Porque é verdade que realmente a gente não consegue dar acesso à ordem às mulheres. Mas, por exemplo, não se valoriza as mulheres como leitoras, não se valoriza as mulheres como catequistas, e que tive uma catequista durante 10 anos, sempre a mesma, mas sou uma grande catequista e uma grande mulher, e eu valorizo isso. Não se valoriza as mulheres na igreja como autênticas mães de família, não se valoriza no próprio serviço da igreja, nos pequenos serviços. A mulher, sobretudo nos dias que corre, tem que se sentir revalorizada, e temos que aprender a valorizar o papel da mulher na igreja. Jorge, tu quando ouves aqui as palavras do António, tu concordas com ele
ou se achas que esta crise de vocações se deve realmente a essa necessidade, se calhar urgente, de limar arestas dentro destas defesas, eu digo defesas no sentido de regras que estão em instituição. Tu achas que se limássemos essas arestas haveria um boom de missões a caminho? Sim, concordo com o meu colega António. De facto, há uma crise de vocações, mas acho que maior do que a crise de vocações há uma crise de respostas, porque Deus continua a chamar. E Deus chama-nos no concreto da nossa vida, do mundo atual. Se nós virmos o mundo de hoje, não é o mesmo de há 10, de há 15, de há 50 anos atrás. E, entretanto, os desafios de hoje em dia são muito diferentes. As pessoas hoje em dia estão demasiado ocupadas. O stress do dia-a-dia. E o stress já não é só para quem trabalha, mas até as crianças sofrem de stress, né? E num mundo de stress não há tempo para pensar. Não se para, não se reflete. E se nós repararmos a quantidade de jovens e crianças e adolescentes que vivem depressões, uma coisa que era a partir dos 40, 50 anos, cada vez mais. Porquê? Porque o mundo está saturado. Claro. As crianças vão para a escola de manhã, saem da escola, vão para a natação, vão para a catequese, e depois vão para as explicações, vão para o lado, depois chegam a casa, mãe dá o diz, calma. Não há tempo para estar com a família, não há tempo para desenvolver espiritualidade, não há tempo para nada. E quando não há tempo para parar e refletir espiritualidade, como é que vamos ter tempo para responder a Deus? Jorge, é inevitável eu colocar-me alheia àquilo que eu conheço de ti, e realmente tu continuas muito tu próprio na maneira de falar, na maneira de ser. E essa essência é realmente de valorizar. Obrigado. Eu vi-te a namorar, conheci-te a namorar. Como é que tu saltas da parte do amor carnal para este amor divino? Amor carnal não, amor de coração. Ok, está bem. Como é que se passa de um Jorge que namora para um Jorge para o seminário? Sim, de um Jorge que sai do namoro e quer ser padre. Como é isso? Através do discernimento. Porque, olha, aliás... Pronto, eu namorei alguns meses, uma temporada, e conheci a minha ex-namorada no mesmo dia que tu também a conheceste. Foi num retiro da Associação X da onde fizemos a experiência da Damasco. E foi uma experiência tão bonita linda, que foi no dia 28 de novembro de 2008. Já lá vão 12 anos. Sim. E o retiro do silêncio? E o retiro do silêncio, é verdade. 2 dias sem falar. Quase 5, 2 dias foi para ti porque começaste mais tarde. Ai. Mas eu estive lá a gerzer. Acho que não eu estive lá a gerzer 5 dias. Mas voltando à pergunta. Sim. Pronto, eu e a minha ex-namorada, conhecemos em ambiente igreja, em ambiente retiro. Ela era animadora deste retiro e tornámos-nos muito amigos. Nós preparávamos os cenáculos de oração, rezávamos imenso, e a partir desta vivência, que eu na altura tinha a intenção de seguir para padre, mas tinha medo de seguir. Ela, ao fim e ao cabo, julgo que sabia. Eu cheguei a mencionar algumas vezes, e algumas pessoas até disseram quando eu estava, até pensava que isto para padre, pronto, a maneira de falar parece um padre. Como eu disse, Deus escolheu-nos para a felicidade, e eu não podia ficar indiferente àquilo que eu também sentia. Neste sentido, não podia ser cobarde em continuar uma relação onde se calhar eu podia fazê-la feliz, mas eu não estava feliz na minha essência. E foi a partir foi complicado, não vou dizer que não, foi um momento difícil, não vou dizer que não, mas nós os dois ultrapassamos isso com muita oração, continuámos a ser amigos. Em momentos da minha vida de aflição, quando eu fui para a universidade, em mil e uma situação, eu mandava mensagem a ela e dizia, olha, reza por mim. E ela rezava, conta com a minha oração. Ela também mandava mensagem em situações diversas para eu rezar por ela, e continuamos a ser amigos. Sim. Foi importante esse apoio nessa fase de discernimento. Sim, porque aí nós vimos que foi bonito ver que nós quisemos aceitar a vontade de Deus e não a nossa vontade. Por mais que isso nos magoe,
Não é por mais que isso nos magoe, acho que é descobrir a vontade que Deus tem para nós. Eu tenho algum receio nesta palavra magoar, não é? Porque as nossas decisões é em prol do que é melhor para nós, não é? Sim, sem dúvida. Podem ser decisões que nos custam alguma coisa, mas em prol de algo melhor. É como tu queres muito queres muito um repousado e tu vais rezar para não quereres aquele repousado, salvo seja a comparação. Sim, estás a perceber? Sim. Porque há um valor mais alto. Sim. Mas tu, ao aspirares a esse valor mais alto, estás a fazer sofrer outra pessoa e estás a sofrer também e não queres que isso aconteça. E como é que tu fazes isso? É através da oração, sem dúvida. Além desse teu percurso, tu também passaste pela experiência de professor de educação moral e religiosa católica. Consegues me dizer, uma vez também que este programa é direcionado à educação, é fácil falar de Jesus aos mais jovens e tendo em conta a diversidade de orientações a nível de fé que existem nos dias de hoje? Sim, é fácil falar de Jesus, porque Jesus é uma pessoa que cativa. Só que antes de irmos falar de Jesus, é preciso escutar a ideia que eles têm sobre Jesus, porque é um perigo muito grande a gente dar respostas a quem não faz perguntas. E as aulas de educação moral e religiosa católica é essencialmente para escutarmos as ideias que eles têm sobre Jesus. E graças a Deus, pronto, cheguei a São Roque de Pico e tinha alunos católicos, tinha alunos evangélicos, testemunhas de Jeová, e tinha 2 muçulmanas, e isso era uma riqueza cultural de experiências, de vivências, onde se promovia o respeito pelo outro, pela diferença do outro, e chegávamos à conclusão que o outro complementa-nos. Estás a perceber? E infelizmente nós muitas vezes vemos, se calhar, escolas com poucos alunos, porque muitas vezes chegam lá, vamos ver um filme. Quando cheguei a São Roque de Pico, por exemplo, fui professor de educação moral e religiosa católica na escola de São Roque de Pico, e quando eu cheguei lá, vamos ver um filme, Sei, não vim de São Miguel para cá, trabalho no cinema. Aqui nós temos o manual, não tem caixotes de pipocas. E o manual de educação moral e religiosa católica é muito rico pela diversidade que tem, pelo clima que tem, pela beleza. E mostrar esse manancial às crianças torna-se fácil falar de Jesus. Um Jesus que acolhe, um Jesus que chama, um Jesus que prepara, um Jesus que envia, um Jesus que diz que tem que respeitar o outro, um Jesus que é jovem, um Jesus que... a pessoa de Jesus fascina. E claro que durante as aulas de educação moral eu não abordava muito certos temas, porque ali é mais para falarmos sobre a diversidade e pelo respeito e pela multidisciplinariedade. Tenho a língua engatona a verga dos dentes. Estamos ali para falar disso. As aulas de educação moral e religiosa católica, ainda hoje falávamos nas aulas de pastoral catequética, não é catequese. A catequese é uma coisa, as aulas são outra coisa. São mundos diferentes, inseridos num mundo, vá lá. E entretanto, o que é que eu fazia para divulgar mais a fé, trabalhar mais a espiritualidade? Eu fazia retiros, tal como as irmãs religiosas, as servas Nossa Senhora de Fátima, a irmã Mafalda, a irmã Prazeres, tal como a irmã... já não me recordo do nome da irmãzinha. Eu não me recordo dos nomes delas também. Irmã Preciosa. Preciosa, sem recordo. Tal como elas faziam comigo. E elas faziam um trabalho espetacular. E eu senti aquilo tão bom, que era bom na minha vida. Foi quase como dizer a eles: vinde e vede, a experiência que eu fiz com Jesus quando eu tinha a vossa idade foi tão bela, foi tão linda. Façam essa experiência, vale a pena. Então o que é que eu fazia? Eu fazia retiros com eles. Eu morava em frente ao convento de São Pedro de Alcântara, então eles gostavam muito de ver filmes. Disse: ok, então sexta-feira à noite apareço na minha casa, ou no sábado à noite. Pronto, São Roque de Pico não tem oferta, tem muitos bares, atualmente já tem alguns, mas na altura, há 8 anos, não havia a oferta que há hoje de bares, não tinha restaurantes, não havia muitos. Então uma forma de entreter e de conviver era: ok, vocês tragam as mantas. Eu projetava na parede da igreja e nós vimos filmes ao ar livre. A minha casa era uma casa, a minha sala era metade disto daqui. E eu cheguei a colocar 20 rapazes lá dentro, com pipocas, com coisa. Era um bando, era uma casa em dia de matança. Leilão. Era um leilão, uma lagariça. E pronto, e fazíamos muitos retiros, rezávamos no porto, rezávamos ao ar livre, nas árvores, no chão.
todo o espaço é um espaço de oração. Ou seja, tu recorrias altamente ao lúdico Sim, para sem conseguir dúvida, sem dúvida. uma via de chegar ao ponto E desejado. eu era sempre o último a ter a palavra. Eu dava a palavra aos jovens, falavam, punha. Eu não acredito que aconteça isso, porque se Deus existe, porque é que a minha avó está a sofrer, porque o meu pai já faleceu, Sim. porque... Abrias debate. Sim, sem dúvida. E eles falavam entre si. E às vezes, eu digo-te sinceramente, Flávia, muitas vezes eu não tinha respostas. A resposta que eu dava era um abraço. Sim. Era o abraço que eu dava. E eles viam nisso. E o melhor que eu ganhei no pico muitas vezes foi quando eu chegava à igreja, os miúdos que não iam à missa sentiam, não quero gabar-me, mas eu senti-me um instrumento do Espírito. Eu sentia que tinha o Espírito Santo dentro de mim, graças a Deus. Que os miúdos estavam à minha espera na igreja, no ato de igreja, e sentavam-se lá. Aquilo um baco era de 5 e aquilo tinha lá 8 pessoas. E era espremer lá o rabo na cadeira e pegar na mão deles. E tal como a minha avó fazia, benzer-los, que eles não sabiam. Epá, isto foi. E Jesus, sem dúvida, contagia a juventude de hoje. A juventude que fala e que se debruça e que quer conhecer. Mas temos que dar espaço à juventude. Temos que dar espaço à juventude. Eu fui catequista durante alguns anos também. Tu eras maluca a dar catequese. Tu eras maluca. Do sétimo ano, e naquele tempo não precisava sequer de fazer por escrito a autorização para irmos ao Cerrado dos Bezerros com os miúdos fazer catequese. E eu acho que é esse espírito de abertura e dar espaço realmente para se colocar as questões aos jovens, em que a adolescência é uma época altamente difícil, sim, a nível de questões, e eu penso que esta parte lúdica, esta parte nossa de companheirismo faz com que os miúdos cheguem a bom porto. Exato. João, desculpa, queres dizer mais alguma coisa? Não, e só dizer, eu recordo, porque tu estavas ali na catequese da adolescência, sétimo ano normalmente, eu estava mais avançado, estava para isso no 9º ano, e eu recordo-me quando eles chegavam até mim e eu via na ficha Flávio, quem foi você que quer? Espetáculo, que deixa-te. E disse, ok, se a Flávia e o Cerrado dos Bezerros, então vamos para o Coparco, vamos fazer magia. A verdade é que hoje em dia, apesar tu eras fantástica a dar catequese. Eu já estou cá, obrigada igualmente. E fazias de uma folha uma página da Bíblia, fazias de uma folha da natureza e espaços. Eu penso que isto surtiu efeito, porque hoje em dia eu tenho alguns miúdos que abordam ainda hoje em dia. Sim, mandam mensagem a perguntar se eu estou bem. Isto é qualquer coisa 12 anos depois na terceira. Estou a falar, por exemplo, do Luís, estes miúdos que hoje em dia já são homens. Casados, já têm filhos, já têm chans. Sim, realmente continuam com uma boa ligação. João, ainda falando um bocadinho da questão da estruturação da igreja em relação ao casamento, se eventualmente houvesse uma reviravolta gigante, o que é que tu optavas por fazer? Casar ou não? Não casar. Porque foi uma opção que eu fiz na minha vida. Porque eu tinha a liberdade de não escolher esta vida. E escolhi isto porque senti que Deus precisava de mim junto da igreja, junto desta igreja. Portanto, foi uma opção de vida, não foi algo que me foi imposto, não fui obrigado a isto. Portanto, a resposta a esta pergunta é: não casava. Da mesma maneira, Da mesma maneira. Uma pergunta agora dirigida a qualquer um de vós, quem quiser responder. Nós temos conhecimento de várias pessoas que são autênticos marcos na função da igreja enquanto ser em movimento, digamos assim. E movimento e desenvolvimento. O que é para vós, ou o que é que simboliza o Papa Francisco? António, começa. Quem é que quer falar? Não, vá daí. Não, diz tu. A ordem alfabética. É sempre a ordem alfabética para mim. O Papa Francisco é um grande homem que eu tenho grande admiração. Na Igreja Católica, eu acredito que os Papas são eleitos pelo Espírito Santo. E se nós repararmos, os últimos Papas, perante os grandes desafios que o mundo atravessou, 2 grandes guerras mundiais, a Guerra Fria,
questões da pedofilia. Eu acho que tivemos os papas certos na altura certa. O Papa Francisco é um papa para os problemas de hoje, da Igreja de hoje, para a missão de hoje. Sem dúvida, é um grande pastor. É um grande pastor, o Papa Francisco. Muito bem, António, estavas a tentar escapar, mas agora vai ser para ti. Qual é, na tua opinião, atualmente, a maior falha da Igreja Católica? A maior falha... Está com sono na cabeça. Sim, nós estamos a ver, as pessoas estão a ouvir. Nós temos o privilégio aqui de estar a ver os comportamentos corporais. Então, o que é que essa comissão te estava a transmitir? A Igreja, em primeiro lugar, não... Isso é uma questão um bocadinho polémica, porque a Igreja realmente tem algumas coisas que tem que melhorar. Mas a Igreja, como todas as sociedades humanas, porque em tudo o que o homem está metido é imperfeito. Esta é a primeira consciência que a gente tem que ter. Nós não somos propriamente uma sociedade perfeita, nós não atingimos a plenitude da perfeição. Acontece que a Igreja tem que olhar para si e tem que notar que precisa de se converter todos os dias. Até eu gostaria de citar um texto do Padre António Rogério Gomes, que nos anos 80 ele dizia: ai de uma Igreja feliz e contente que não tem noção que precisa de se converter. A Igreja todos os dias tem que perceber, através dos apelos do seu próprio Salvador, que é a única pessoa que consegue fazer da Igreja santa, tem que perceber que há coisas a mudar. E, por exemplo, no passado nós tivemos faltas de acolhimento, e ainda hoje por vezes temos isto, a falta de acolhimento às pessoas que nos procuram, às vezes até um pouco a falta de interesse para essas pessoas, muita preguiça, e não estou a falar só a nível do clero, estou a falar de nível de igreja, e igreja é clero mais os leigos. Há uma certa estabilidade e confortabilidade nos bancos da igreja. Ser sal do mundo, mas apenas dentro da igreja, arrumados no saleiro, em vez de temperar o mundo. Nem mais. E acontece que às vezes falha-nos este sentido de missão. É por isso que o Papa Francisco tem-nos despertado para isso. Vamos em missão, vamos trabalhar, vamos sair da igreja, porque não faz sentido o sal estar arrumado. O sal está para a frente. Eu acho que os grandes problemas da igreja de hoje e as falhas da igreja de hoje são as falhas do homem de hoje. Sim. Porque a igreja... somos nós, são os homens. O desenvolvimento é paralelo. Exato. Por isso as falhas também. Isso que é paralelo, é entrelaçado quase. Sim. Exato, osmose. Porque os problemas da igreja são os problemas do homem, porque o homem compõe a igreja, não é? E o homem, quando vai para a igreja, não deixa os problemas no ar lá cá fora. Ou seja, a igreja comunga também dos problemas, mas graças a Deus que essa igreja também é divina. E se não fosse o Espírito Santo a guiar essa igreja, já tinha fechado a porta. Já tinha fechado a porta e hipotequado essas coisas. A igreja já estava hipoteada. Se não fosse o Espírito Santo a guiar a igreja. A verdade é que nós estamos aqui a falar de maneira muito leve e dinâmica de questões que são importantíssimas e muito sérias. E uma das questões que também me vem à cabeça várias vezes, e eu, João, sou uma destas pessoas. Fui muito ativa durante anos e anos da minha vida. No entanto, acabei por me afastar das cerimónias da igreja, nomeadamente as missas. Isso deve-se a quê? Na tua opinião, claro. Na minha opinião, talvez porque as pessoas... sentem a falta de acolhimento por parte de nós enquanto responsáveis e que estamos já à frente das comunidades ou vamos estar às frentes das comunidades. Talvez as pessoas estão à espera de alguma coisa que nós não estamos a conseguir saciar. Nós não estamos a conseguir matar a fome dessas pessoas, mas era importante saber quais são os motivos que levam as pessoas a afastar-se da igreja. O que é que a levou a afastar-se da igreja? É assim, eu tive uma fase de procura, não quer dizer que me tenha passado
És tu que me estás a entrevistar agora? Não, o que o João estava a dizer, por exemplo. Eu tive um momento de procura também. Não quer dizer que tenha pensado em ir para a vida católica, apesar de estar muito ligada, mas a verdade é que a determinada altura eu frequentei outras igrejas. Porque eu estava à procura de algo para me saciar que a Igreja Católica realmente já não estava. E não estava porque eu participava em várias atividades, mas chega uma certa altura da vida que nós precisamos de algo mais profundo e alguém que esteja de maneira mais presente. E a verdade é que não encontrei resposta nas outras igrejas porque, ao fim e ao cabo, eu cheguei à conclusão que todas elas têm lacunas. E assim sendo, o porquê não viver no primeiro mandamento? Fazer o melhor de mim e amar aos outros da melhor forma humana possível. Jorge, não sei se tu me conhecendo, se tu terias alguma ideia diferente em relação a esse meu percurso. Olha, nos últimos 20 anos, cerca de 40 mil açorianos deixaram de ir à missa. Quantos? Nos últimos 20 anos, cerca de 40 mil pessoas nos Açores. Não percebi. Isto é muito. Sim. É muito. Ou seja, em 20 anos, 40 mil açorianos deixam de ir à missa, mas se nós formos ter com essas 40 mil pessoas, vamos ver que elas não deixaram de ter fé. Continuam a rezar a Nossa Senhora de Fátima, continuam a fazer o presépio, continuam a ter fé no Divino e Espírito Santo. Eu acho que a grande falha, como disse aqui o João, é sem dúvida a partir do momento onde falta espaço para desenvolveres a tua espiritualidade na igreja, tu acabas por... É como se estás desconectada. Ficamos desconectados. E se não te sentires acompanhado, se não te sentires acolhida, se não te sentires membro ativo nesta comunidade, e muitas vezes a igreja, quando digo igreja, as pessoas não compreendem que as pessoas também têm falhas, têm baixo. Acho que a grande falha passa por aí. É acolher, é o acolhimento. É o acolhimento, é a presença, é o continuar a corresponder às nossas necessidades numa fase em que eu olho para a igreja com uma mensagem que é transversal a qualquer tempo. No entanto, nós estamos rodeados de tanto convite, temos a tecnologia, temos várias formas em que parece que a igreja parou no tempo. Eu não vou para ali ouvir da mesma maneira um sermão, tal como eu ouvia há 10 anos atrás. Já não me cativa, está sabido. E a mensagem que lá estava, ainda hoje em dia está. E eu penso que há uma... Isso é a minha opinião. Há uma necessidade do lúdico para fazer frente à oferta dinâmica que a sociedade nos dá. Sim. João, não sei se... Estava-lhe a colocar a questão há pouco, porque eu acho que as pessoas precisam de ser ouvidas. Precisam de ser escutadas nas suas necessidades. E de facto, mais do que palavras, as pessoas estão fartas de palavras, estão fartas de conferências. Mais do que isto, as pessoas estão à espera do nosso exemplo, da vivência no hoje da nossa vida do Evangelho que é Jesus. E se nós não encarnarmos isto na nossa vida, vai ser muito difícil também cativar as pessoas. E as pessoas sentem essa falta de acolhimento. Por isso é que eu colocava essa questão, porque é mais do que nunca é preciso ouvir as pessoas no tempo de hoje, nas dificuldades. Porque se nós estivermos a dar resposta com doutrinas e com palavras já pré-feitas que nós temos na nossa cabeça, isso não vai chegar às pessoas. As pessoas não querem isso já. As pessoas precisam do exemplo e esse exemplo que cativa e que também depois faz aproximar essas pessoas novamente de Deus. Agora uma pergunta para finalizarmos, dirigida aos três. Vocês estão a poucos meses de darem um outro passo com a tal responsabilidade que vos é esperada. Vocês depois podem, na vossa vida de sacerdócio, podem escolher para onde vão, qual a ilha, qual a freguesia, qual vai ser o vosso rebanho. Vocês têm alguma palavra nesta decisão? Ou seja o que Deus quiser?
António, começa a responder por favor, por lá, podes por aqui. responder? Sim, começamos Sim. pelo António. Sim. Nós realmente podemos transparecer ao Sr. Bispo quais são as nossas maiores qualidades, os nossos maiores desejos, aquilo que nós esperamos, mas a última palavra é sempre dele, porque nós, na ordenação diaconal que nós fizemos há poucos dias, olha, por acaso faz hoje Uma semana? sim, não tão... Por esta hora, mais ou menos? Acontece que nós prometemos obediência ao Sr. Bispo e isso também significa que nós estamos abertos a todas as sugestões que ele tem para nos dar. Se fosse para escolher para onde é que o António queria ir? Eu sinceramente não sei, porque eu agora... Mentira. Diz a verdade. Diz a verdade. É verdade. Não se diz mentiras. Sinceramente, eu estou receptivo a tudo. Eu quero explorar, quero conhecer, quero também estar Mas em tinhas outras algum carinho realidades. especial por voltar ao teu berço? Não, sinceramente, por enquanto não. Eu quero conhecer novas realidades, conhecer uma igreja católica um bocadinho diferente daquela que eu conheço da minha terra ou aqui da terceira. Eu gostava de conhecer outras caras, Ok, então outras espiritualidades também. qualquer sítio, menos São Miguel e Terceira. Sim, por enquanto. Pelo menos por enquanto. E tu, João, qual seria a tua escolha? Epá, eu vou para onde Deus quiser que eu vá. E... Eu ter mentira. É porque nós também estamos aqui. Eu estou a brincar. Desculpa lá, João. Ou seja, eu aprendi bem pequenina, com 5 anos, que dizer mentiras não é bom e vai-se para o inferno. Jesus corta a língua. Jesus corta a língua. Cristo. Não, porque Desculpa lá, João. eu acho que todas as comunidades têm algo de bom para nos dar. E eu vou para as comunidades onde me forem confiadas, onde Deus precisa de mim lá, com as minhas capacidades, com aquilo que eu tenho, com aquilo que são os meus defeitos e as minhas virtudes, mas estou disposto a ir para onde Ele quiser que eu vá. Claro, e tu, Jorge, sem mentira. Olha, muito sinceramente, eu já tenho uma experiência de vida que os meus colegas já não têm. Trabalhei na parte de construção civil, eu tinha uma vida terrível. E todos os dias de Ponta Garça, Ribeira Grande, ia para a universidade, ia, no ramo da construção civil, seguia as obras através de fiscalização, etc. Depois fui dar aulas para o Pico e sair do stress de Ponta Delgada e das coisas politicamente corretas de Ponta Delgada, e quando chego ao Pico, por exemplo, uma ilha mais pequena, uma realidade muito mais pequena, eu conheci uma igreja mais humilde, mais simples. As ilhas mais pequenas têm uma outra coisa, não quero dizer que São Miguel não tenha, não é? É uma ilha muito grande, tem várias realidades, desde da ponta dos Mosteiros à ponta do Nordeste, é outra realidade. Mas as ilhas mais pequenas têm uma mística que eu não sei de responder. Ao longo do seminário tive a oportunidade de ir várias vezes fazer retiros com jovens de preparação para o Crisma. Na Graciosa, por exemplo, em São Jorge, fui também uma vez às Flores. E estas ilhas pequenas, por mais simples que seja o teu trabalho, eles aderem, porque não têm uma pastoral juvenil, ou como são poucos jovens, às vezes acomodam-se. E quando chegas lá, que é possível pegar num violão e celebrar uma missa ao ar livre, que é possível fazer voluntariado, que é possível irmos fazer visitas. E uma das coisas, por exemplo, que eu espero, uma das primeiras missões para a paróquia, independentemente dela seja que eu vá, é pegar na juventude e levá-los ao encontro com o Papa, que vai haver em 2023, à Jornada Mundial da Juventude, que vai decorrer na cidade de Lisboa. Eu fiz essa oportunidade, tive este encontro em Roma, no ano de 2000, e foi muito bom. E eu quero também que esta juventude de hoje tenha a mesma experiência, que eles vão gostar, tenho certeza, de irmos a Lisboa, termos um encontro com pessoas de todo o mundo, da Ásia, da América Latina, da África, de todos os países da Europa, que são milhões e milhões, milhares de jovens, que, tal como ele, também têm desafios, também têm dúvidas, também têm fé.
E isto é muito bonito. Eu quero, pronto, eu já disse. Transmitir a experiência. Pronto, exato. Eu acho que as ilhas mais pequenas. E tenho um carinho especial. Claro. Espero que o seu Espírito Santo te ouça. Mas pronto, estou aberto àquilo que vier. Agora de uma maneira em jeito de despedida, para uma maneira de nos despedirmos. Eu não sei se vocês, uma vez que hoje é dia 23 de dezembro, estamos a algumas horas, podemos dizer assim, do nascimento daquela entidade que vos guia e que de certa maneira tenta estar presente na vida de todos nós, para quem tem fé nesta entidade. Não sei se querem deixar uma mensagem a quem nos está a ouvir. António. Eu gostava de citar um padre aqui da Terceira, que ele reformulava uma frase feita. As pessoas dizem o Natal é quando o homem quer. E ele acrescentava: o Natal é quando o homem quer o que Deus quer. Faz toda a diferença. Quando o homem alia à vontade de Deus, aí nasce o Natal. E acho que é sobretudo isto a mensagem que eu gostava de deixar para os nossos ouvintes. Encontrarem na sua espiritualidade, na sua mística, procurarem os místicos da Igreja, que às vezes podem nos ajudar nas nossas travessias menos boas da vida, encontrarem isto sobretudo. É encontrar a vontade de Deus para si e encontrar a alegria sobretudo. João. Eu dizia alguns dias atrás que a coisa mais preciosa que Deus tem somos nós. E neste sentido, o menino Jesus que vai nascer daqui a umas horinhas, não é? Vem para nós e vem dar-nos a possibilidade de nascer de novo. Este menino quer vir ao nosso encontro, então devemos nos encher de alegria, todas as pessoas, porque ele está aqui para o que nós precisarmos. Jorge. Que neste Natal o presente seja a nossa presença nos outros, que sejamos instrumentos de felicidade, de amor, de alegria, de presença, de encontro com o outro, que sejamos felizes, que seja um Natal cheio de amor, com muita saúde, com muita paz. O resto vem por acréscimo, são adereços. Azorbus, uma empresa jovem e dinâmica na área da animação turística com vários serviços pela Ilha Terceira. É de destacar a excursão histórica e cultural em Angra do Heroísmo, que é feita na única viatura panorâmica e descapotável da ilha, com audioguia em 5 línguas. Visite também a loja Azorbus de produtos regionais na Rua da Sé, número 190. Serviços certificados com o selo Marca Açores. Para mais informações, faça uma visita a azorbus.com. Auto Atlantis Rent-A-Car, a brand of a champion. Auto Atlantis Rent-A-Car, a ponte entre os Açores, com serviços de qualidade ao melhor preço há 32 anos. Auto Atlantis Rent-A-Car é uma empresa orgulhosamente açoriana que aposta na qualidade do serviço, modernidade e comodidade. Dispomos de uma frota diversificada e atualizada, pensada para as necessidades dos nossos clientes, certificados pelo selo Clean and Safe. Auto Atlantis deseja a todos os clientes, parceiros, fornecedores e público em geral um Santo Natal e um próspero 2021. Reservas através do autoatlantis.com ou pelo e-mail info@autoatlantis.com. Bem, não temos mais tempo para continuar, embora parece que uma hora passa a voar quando a conversa é interessante e em boa companhia. Despeço-me deixando também votos de um bom Natal dentro das condições possíveis na época que nós estamos a viver, mas especialmente o Natal não está lá fora, o Natal está dentro, por isso é possível ser vivido sem dúvida. Da minha parte, continuação de boas festas, um próspero
ano novo também dentro do possível, que as várias ideias, desejos possam ser concretizadas. Em meu nome e em nome da Rádio Voz dos Açores, um bem-aja a todos e até ao próximo programa. Quarta frequência, a fusão entre arte e educação. Educação para crianças, formação para adultos e arte para todos. Às quartas-feiras, das 10 às 11 da manhã, com Flávia Medeiros.